Aleluia. A paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos mais uma vez. Você que trouxe, abra conosco, irmãos. Segundo livro dos Reis, capítulo número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos fazer menção a partir do versículo de número 8. Enquanto os irmãos encontram o texto sugerido, eu quero externar minha alegria de estar aqui com os irmãos nessa casa pela primeira vez, podendo cooperar através da palavra do Senhor. É gratificante a atmosfera deste lugar. Eu tenho certeza que este lugar está coberto pela glória e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu e a minha esposa, meu filho, nós estamos alegres de estarmos aqui com os irmãos em nome de Jesus. Pastor William, que Deus abençoe a todos os obreiros dessa casa. Amém. Deus resolve lá, irmão. Em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar o seu coração, irmãos. Segunda Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. Se você encontrou o texto, diz amém. A partir do versículo de número 8 diz: certo dia, Eliseu foi a Sunem, aonde havia uma mulher rica que o convidou para comer pão. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava ele em sua casa para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto no alto, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E quando ele vier até nós, ali repousará. Pula lá para o versículo de número 26 e a gente encerra a leitura. Versículo 26 diz: corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? E ela respondeu: vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela respondeu: vai tudo? Vai tudo? Toma o seu assento com a sua Bíblia Sagrada aberta. Se alguém puder me acompanhar no fundo musical aqui, teclado, violão, deixa Deus usar aí em nome de Jesus. Olha para cá, irmãos. Não vou cansar vocês, mas eu preciso da sua atenção para a gente conversar um pouco acerca daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando a gente olha para esse texto, logo a gente percebe a grandeza das riquezas a qual Deus tem a revelar ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso ministério. Falar sobre o profeta Eliseu é uma dura tarefa. E quando eu digo isso, não é simplesmente pela árdua tarefa que ele herda de seu sucessor, de um dos maiores profetas que já pisou na terra, a saber, o profeta Elias. Mas que ele agora é alguém que o próprio Deus escolheu, e que o primeiro a gente tem que aprender diante de um povo que foi levado a Deus, e agora eles vão cair na besteira de se relacionar com o sistema e com a idolatria que estava sendo feita. O profeta solitário se apresenta diante daquele povo, chama a igreja conhece muito bem. Deus abre as comportas do céu, manda fogo diante do altar, consome o holocausto, e Elias só que a gente o ministério do profeta Elias vai entrar agora, talvez em um colapso. Talvez agora, ao observar com um olhar espiritual, a gente percebe a crise a qual o profeta Elias vai viver a partir de agora no seu ministério. Porque o mesmo profeta que subiu no monte, orou a Deus, Deus mandou fogo do céu para consumir o sacrifício. Agora alguém vai se levantar, a saber,
proposta que vai ser para a sua vida, ele foge. Profeta. E a Bíblia diante de um deserto. E na travessia desse deserto, a Bíblia diz que acontece uma teofania. O próprio Deus se manifesta para Elias no deserto. E a indagação, e aí aquilo que o próprio Deus vai comunicar com Elias é a seguinte proposta: levanta, come e bebe, porque muito grande é a tua caminhada. Só que por estar com seu ministério em crise, vai continuar perambulando pelo deserto, a ponto de entrar dentro de uma caverna. Não é a proposta e não é isso que eu vou pregar essa noite, é apenas uma mera introdução para que os irmãos possam entender. Só que agora a gente percebe que dentro da caverna, o próprio Deus vai se manifestar para um profeta que está em crise. Porque o mesmo Deus que usou Elias para fazer fogo cair do céu lá atrás, é o mesmo Deus que vai resgatar Elias dentro da caverna. Por que, pregador? É simples. A gente precisa entender que nós não somos objetos descartáveis na mão de Deus. Que Deus usou outrora, agora estamos em crise, que Deus vai nos descartar. Isso geralmente é papel humano. Mas eu vim pregar essa noite para alguém para dizer: ainda no meio da crise, ainda que esteja diante de um deserto, ou até mesmo entrado dentro de uma caverna, ainda existe um Deus poderoso que se revela para você lá dentro. Dentro da caverna, Deus se apresenta para Elias. E a proposta é, a pergunta que vem do céu para Elias é a seguinte: o que tu fazes aqui, Elias? Porque caverna não é lugar de profeta. O que tu fazes aqui, Elias? E agora Elias vai começar o diálogo com Deus. Elias, ele vai abrir a boca e ele vai dizer: eu sozinho fui teu profeta. Eu aniquilei a idolatria deste lugar, matei os profetas falsos que habitavam neste território. E depois de tudo isso ainda tentam tirar minha vida? Parece que a gente lê no texto, a partir do capítulo 19 de 1 Reis, que Deus entendeu a fadiga do profeta. E agora Deus vai se manifestar a ele e vai dizer: volta pelo mesmo caminho que tu veio, o rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. A partir daqui a gente percebe, repito, além de ser chamado, Eliseu é quem o próprio Deus amou. Não tem como exercer ministério, não chamar unção na cabeça. Por quê? Porque se não virem, a gente tem que concordar que até o cantor ímpio canta, mas a diferença está na unção que desce do céu para o ministério poder alavancar. A partir daqui, Eliseu começa o seu ministério. E a gente percebe ao estudar esse texto, e olha para cá e eu vou pregar só o texto dos irmãos, que eu gosto de Bíblia, irmão. A partir daqui a gente começa a compreender. Eliseu agora ele habita, olha para cá, na cidade de Samaria. E a Bíblia diz que dia após dia, ele passa por Sunem, para chegar até o território onde ficava o Monte Carmelo e a escola de profeta. Todos os dias, a trajetória, o trajeto é o mesmo: sai de Samaria, passa por Sunem, chega até o Monte Carmelo ou até a escola de profeta. Só que nesse trajeto tem alguém que está observando a vida do profeta, e eu gosto. Nesse observar da vida do homem que passa, alguém vai dizer: vejo que esse que passa todos os dias por nós é um santo homem de Deus. Vou repetir: vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Por que eu gosto da proposta do texto? É simples, porque a gente, em momento algum, meu pastor, a gente vai ver Eliseu se apresentando até essa mulher e dando a paz do Senhor para ela. A gente não vai ver Eliseu se apresentando até esse casal e apresentando a sua carteirinha de membro.
A gente não vai ver Eliseu se apresentando para esse casal e falando à igreja a qual ele congregava. Mas mesmo sem uma mera apresentação, alguém vai perceber que aquele homem é um santo homem de Deus. Por que eu gosto disso? É simples. Porque homem de Deus, eu começo a pregar agora, não é medido pela roupa que traja. Homem de Deus não é medido pelo carro que dirige. Homem de Deus não é medido pelo título eclesiástico que ele possui dentro de uma igreja. Como que se mede um homem de Deus? É quando alguém olha para você e vê que aquilo que arde do lado de dentro está transparecendo pro lado de fora. Levanta a mão, vai, porque eu estou pregando para homem de Deus aqui essa noite. Eu estou pregando para a mulher de Deus, que onde passar, alguém vai olhar para você e vai dizer: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um varão de Deus, lá vai um jovem de Deus. Só que essa mulher, e eu vou falar bastante dela aqui, a gente percebe que ela é uma mulher inteligente. Eu vou te provar. Por que ela é uma mulher inteligente? A Bíblia Sagrada está dizendo, ela é rica. Ela observa que o profeta, o santo homem de Deus, passa dia após dia por aquele lugar. Onde entra a expertise da mulher? A gente tem que compreender, irmãos, que existia dois ministérios de suma importância, principalmente no Antigo Testamento. Primeiro ministério era o ministério sacerdotal. O sacerdote, ele tinha por obrigação pegar algo do povo e entregar para Deus. Em contrapartida, existia o ministério profético, porque enquanto o sacerdote pega do povo e entrega para Deus, tem o profeta que pega de Deus e entrega para o povo. Por que essa mulher esperta? Ela percebeu que a figura daquele homem relacionado a um profeta era o próprio Deus que estava passando naquele lugar. Se falando de profeta no Antigo Testamento, a gente pode perceber, por exemplo, quando Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá da casa de Jessé ia sair um novo rei. A Bíblia Sagrada vai dizer que Samuel mal chega na cidade e os anciãos daquela terra já vai até ele perguntar se a vinda dele era de paz, porque eles entendiam no Antigo Testamento, se é profeta, é alguém que está carregando a essência divina dentro de você. Por que ela é esperta? Porque ao observar que é um santo homem de Deus, ao perceber que é um profeta, ao perceber que está passando todos os dias naquele lugar, ela entendeu, ela percebeu, é o próprio Deus que está passando no território, é o próprio Deus que está passando no ambiente. Por que ela é esperta, pregador? Porque ela vai chamar o profeta para dentro da sua casa. Porque ela percebeu, se é o próprio Deus que está passando neste lugar, é porque Deus está procurando um ambiente para operar milagre. E se Deus quer operar milagre, Ele achou a minha casa essa noite. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo neste lugar, e eu quero ser boca de Deus para a vida de alguém. Se Deus está procurando um ambiente para operar milagre, Ele encontrou a tua casa, Ele encontrou a tua vida, Ele encontrou o teu ministério. Deixa eu melhorar para ver se você se alegra. Eu nunca vi um ambiente que Deus entra e o ambiente continua a mesma coisa. Quer ver? Quando Jesus Cristo entrou na casa de Jairo, a filha de Jairo já estava morta, mas quando Jesus colocou o pé naquela casa, a morte teve que cair por terra, porque o ambiente que Deus está, a enfermidade cai, o sepulcro é fechado, as algemas são despedaçadas. Levanta a mão, vai, levanta a mão. Enquanto você está com a mão levantada, Deus está operando um milagre na tua casa, meu filho. Deus está operando um milagre na tua casa, minha irmã. Hoje é noite de milagre pro teu lar. Se tu é espiritual, contempla Deus visitando o teu lar agora, vai. Aleluia.
Será que alguém pode adorar? O Deus que faz milagre em casa está aqui essa noite. E Ele entrou aqui para te dizer: tem milagre, tem milagre. O teu casamento não vai acabar. O teu filho não vai morrer na prostituição e nas drogas. O teu marido vai sair do alcoolismo. Por quê, pregador? Porque Deus está entrando com providência na tua casa. Será que tem alguém que acredita nessa palavra? Deus está entrando com milagre dentro do teu lar. Olha para cá, olha para cá. Aleluia. Entendeu? Deus quer operar milagre em minha casa. Só que eu gosto do texto, irmão. Eu sei que eu estou falando para uma igreja bíblica que ama a palavra. Quando a gente olha para o texto, irmãos, o nosso coração agita, o nosso corpo arrepia. Por quê? Ela entendeu. É Deus que está passando na região. Se é Deus que está passando, Ele quer operar milagre. Vou chamar ele para dentro de casa. Só que o texto diz que ela era uma mulher rica. Fala comigo, rica. Só que dia após dia, quando o profeta entrava dentro da sua casa, ela colocava pão na mesa para ele comer. Está no texto. Todos os dias, quando o profeta passava naquele lugar, entrava dentro da casa dela, o cardápio era um só, pão. Por que isso mexe comigo? Não é uma mulher rica? Podia ter uma variedade no cardápio. Mas todos os dias o cardápio era o mesmo. Pão na mesa para o profeta comer. Eu entendi. A tipologia bíblica nos permite dizer que ao falar de pão, alimento dentro da Bíblia, é falar da própria palavra de Deus. Por que meu corpo arrepia e isso mexe comigo? A mulher não quer milagre, sim ou não? Ela não chama o próprio Deus para entrar dentro da casa dela em busca de milagre, sim ou não? Só que ela entendeu que o ambiente que é gerado milagre é o ambiente que tem palavra na mesa. Vou repetir: o ambiente onde tem palavra é o ambiente que Deus gosta de operar milagre. Aonde tem palavra, tem milagre que desce do céu. Aonde tem palavra, Deus se faz presente no recinto. Olha pra cá. Ela coloca pão para ele comer. Só que ela percebe: se puder me dar só um pouquinho de retorno, eu agradeço. Ela percebe, pão na mesa para ele comer, ele come e vai em direção às suas obrigações. Vai para o Monte Carmelo, vai para a escola de profetas. Essa mulher esperta como ela vai chamar o marido. Ela vai dizer para o marido: vamos fazer um quarto aqui para ele. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu compreendo algo que, se alguém tiver no mesmo olhar espiritual comigo no texto, vai compreender. Porque mesmo o texto dizendo que todo dia ele vem, come pão e vai embora, ela entendeu: vamos fazer um quarto para ele dentro de casa. Por quê? Porque eu não quero só que ele entre, eu quero que ele habite. Vou repetir, eu vou melhorar, irmão. Eu vou melhorar. Ela está dizendo para alguém: eu não quero somente que Deus entre dentro da minha casa, eu quero que Deus habite dentro do meu lar. Ela vai fazer um quarto e olha as características desse quarto. Ela chama o marido e diz: vamos fazer um quarto. Primeira característica: o quarto é no alto. Fala comigo, no alto. Eu gosto disso, porque ela é uma mulher rica. Se a gente aplicar esse texto nos dias de hoje, eu podia dizer: talvez ela tinha uma mansão no Lago Sul, em Águas. Só que ela é uma mulher rica, ela vai fazer um quarto no alto. Poderia dar um quartinho de trás, um quartinho nos fundos, um quartinho de hóspede. Só que ela vai colocar Deus dentro da casa no alto. Vai colocar Deus acima. A gente tem que
compreender que ou Deus é tudo dentro da nossa casa, ou Ele não é absolutamente nada. Ela está dizendo: eu posso ter uma casa grande com muitos quartos, mas eu não vou dar qualquer quarto para Deus, eu vou colocar Ele em cima, porque dentro da minha casa Deus não habita embaixo, Deus habita em cima. A prioridade de Deus dentro da minha casa não é embaixo, é em cima. Por que eu falo disso? Olha para cá, essa mulher é tão esperta porque ela sabe. Olha para cá, se a gente olhar para cá com atenção, a gente vai perceber que esse altar tem uma elevação mais alta do que aí embaixo. A pergunta que não quer calar: será que é porque alguém que sobe aqui é mais santo do que alguém que senta aí? Jamais. Mas a gente precisa compreender que geralmente quem está num lugar mais elevado tem uma visão mais ampliada do ambiente. Por que ela coloca Deus no alto? É porque ela está dizendo: lá de cima Ele vai ver. Se Satanás tentar vir pela frente, Ele vai ver porque Ele está em cima. Se Satanás tentar vir pela esquerda, Ele vai ver porque Ele está em cima. Se Satanás tentar vir pela direita, pela retaguarda, Ele vai ver porque Ele está em cima. Eu vim te convidar essa noite a colocar Deus acima dentro do teu lar. Se Deus estiver acima do teu serviço, vai dar certo. Se Deus estiver acima dos teus compromissos, vai dar certo. Se Deus estiver acima das tuas amizades, vai dar certo. Coloca Deus no lugar mais elevado dentro da tua casa. Primeira característica do quarto é no alto. Segunda característica: o quarto é pequeno. Está no texto. Ela diz: vamos fazer um quarto no alto, porém um quarto pequeno. Irmão, olha para cá, deixa eu te explicar um negócio. Mesmo se tratando de alguém que representasse ou tivesse dentro de si a essência divina, ainda estamos falando de alguém que é um ser humano, ainda é profeta. Por que ela coloca ele no quarto pequeno? É simples: porque ela sabe que profeta que é profeta tem que ter humildade. Porque está se levantando os profetas, meu pastor. Não vou falar, irmão. Eu não prego para fazer agenda, não. Está se levantando os profetas aí que se diz que revela CPF, RG. O profeta fugiu, revela tudo. Não tem a humildade dentro de si. Você liga para um camarada desse, ele vai perguntar: quantas pessoas tem na congregação? Qual vai ser o valor da oferta? E esquece que o Deus que dá de graça quer que a gente repasse de graça. Porque de graça é... meu Deus, eu vou falar, irmão. Porque Deus está à procura de levantar uma geração de verdadeiros adoradores que adora em espírito e em verdade. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade, irmão. Olha para o ministério de Jesus Cristo, que é um ministério modelo. A Bíblia Sagrada diz, João capítulo de número 2, eu amo a Bíblia. João capítulo de número 2, ninguém conhece Jesus. Jesus não tinha operado nenhum milagre, não tinha ressuscitado ninguém, não tinha feito nenhuma maravilha ainda. Por quê? Período de preparo. Capítulo 2, Evangelho segundo escreveu João. A Bíblia Sagrada diz que teve um casamento em Caná da Galileia. Lá, Jesus vai operar seu primeiro milagre. Por que eu estou falando isso? Quem estuda a Bíblia sabe. Quando você pega um mapa geográfico da região, você vai perceber que Caná da Galileia era o menor lugar daquele ambiente, daquela região. Ou seja, Deus escolheu, Jesus escolheu o menor lugar para começar seu ministério, para operar milagre. Por que, pregador? Porque Jesus não precisa de grandes ambientes para operar milagre. Jesus não precisa de uma multidão para operar milagre. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, pode ter certeza que tem milagre.
Primeiro, o quarto é no alto. Segundo, o quarto é pequeno. Terceiro, o quarto é separado. Olha para cá. A gente sabe que quando fala de separação, fala de santidade. De fato, o profeta é um camarada que exige exalar santidade. Só que a Bíblia está dizendo, o texto diz, que o quarto é no alto, o quarto é pequeno, o quarto é separado. Só que é separado, mas está do lado de dentro da casa. Não está do lado de fora. Por quê? Porque santidade nunca foi chegar para alguém e dizer: se afasta de mim, porque a quer um exemplo? Lá no teu serviço tem crente. Lá na tua faculdade só tem quem? Crente. A pergunta é: tu vai largar o emprego? Tu vai parar de estudar? Como é que eu faço, pregador? É simples. É estar no meio, mas não fazer parte do meio. É estar no meio, mas é exalar santidade no meio. Por quê? Porque alguém vai ver que naquele meio você até tá, mas você é diferente. Enquanto estão fazendo piada com a Bíblia Sagrada, você está pregando a mesma porque você é diferente. Enquanto estão lendo mensagens pornográficas no WhatsApp, você está anunciando a palavra. Por quê? Porque você é diferente, meu filho. É alto, é pequeno, é separado. A atitude do profeta mexe comigo. A Bíblia diz que ele ficou Egito, que ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. Chamou o seu obreiro. Olha para cá, irmão. Vai apertar só um pouquinho, mas vai dar certo. Geazi, a gente tem que fazer alguma coisa por essa mulher. Só que Geazi, olha para cá, não se assusta. É a personificação de obreiro que a gente precisa nas nossas igrejas. Me prova, pregador. Geazi está ouvindo a proposta do profeta Eliseu. Quando ele vai abrir a boca, a gente vai perceber que ele já tinha entendido a necessidade daquela mulher há muito tempo, mas até agora estava de boca fechada. Por que eu digo isso? Porque Deus precisa levantar em nosso meio obreiros com essa qualidade. Percebe a necessidade, mas não sai falando para um e para outro para matar o ministério dos outros. Geazi, ele vai entender que a opinião dele é bem válida quando é solicitada. Enquanto Eliseu não solicitou, ele estava calado, irmão. Eliseu vai dizer: a gente precisa fazer alguma coisa por essa mulher. O obreiro vai se levantar e vai dizer: eu percebi que ela, apesar de ser rica, apesar da casa ser bonita, ela não gera, ela não tem filho. E eu preciso te explicar isso, porque Deus não está à procura de uma igreja bonita, de uma igreja rica. Pelo contrário, Apocalipse capítulo de número 3, a gente vai ver que a igreja mais rica foi a que Deus disse: vocês estão me causando ânsia de vômito, eu estou a ponto de vomitar. Deus não está à procura de uma igreja rica. Deus não está à procura de uma igreja próspera. Mas Deus está à procura de uma igreja que gera, de uma igreja que dá fruto. Geazi percebeu: é rica, mas não gera. É rica, mas não dá fruto. Sabe o que Eliseu diz? Chama ela. Quando ela coloca o pé na porta do quarto do profeta, ele aponta o dedo: olha para cá e prepara para toda a glória. A mensagem que ele vai transmitir para aquela mulher é: ainda esse ano, eu estou profetizando, tu pega o que tu quiser, ainda esse ano tu vai gerar. Pregador, não entendi. É o profeta dizendo para aquela mulher: ainda esse ano tu vai abraçar a promessa. Ainda esse ano Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu lá atrás. Porque Satanás está tentando soprar nos nossos ouvidos que Deus não tem mais a capacidade de cumprir aquilo que Ele prometeu. Só que eu vi o porta-voz de Deus essa noite para dizer: espera
menino, tu vai... Olha, tu deu glória, eu dei glória, mas essa mulher, ela vai proferir algo, ela vai dizer: não minta. Aqui começa a crise do texto. Não minta para tua serva. Por que começa a crise? Porque, parafraseando, ela está chamando agora o profeta de mentiroso. Parece que a gente vê agora uma contradição no texto. E não gosto de Bíblia, estou pregando só Bíblia. Por que a gente vê uma contradição no texto? Porque no início, quem foi que abriu a boca e diz: lá vai um santo homem de Deus? Para agora dizer: não minta para tua serva, ela está dizendo: agora é mentiroso. E eu entendi. Quando ela só via passar, era fácil, era lindo. Mas agora ela chamou para habitar dentro de casa. A história é outra. Não sou eu que vou dizer, é o próprio Cristo que abriu a boca e disse: que profeta de dentro de casa. Por que eu gosto do texto? Porque enquanto ela está dizendo: não minta para tua serva, o versículo seguinte vai dizer que passou um ano e ela abraçou aquilo que o profeta profetizou. É isso que a gente precisa entender, que Deus ainda usa os profetas de dentro de casa. A casa ainda tem profeta usado por Deus. A casa ainda tem gente que coloca o joelho no chão, a boca no pó, a fim da autoridade divina descer do céu. Levanta a mão, vai, deixa eu profetizar. Deus vai usar as pérolas da casa, Deus vai usar os pregadores da casa, Deus vai usar os dirigentes da casa, Deus vai usar os cantores, os tocadores da casa, ainda instrumento de Deus dentro da casa. Você está entendendo isso? Vai, levanta a mão e faz o barulho que o inferno não gosta. Deus vai te usar, meu irmão. Ninguém ainda te viu, a tua cara ainda não apareceu em nenhum cartaz, mas Deus está dizendo: Deus vai te levantar como profeta dentro da tua casa. Vai levantar. Uma coisa que eu gosto, irmão, uma coisa que eu gosto do ministério de Davi é que quando Samuel foi ungir ele a rei de Israel, Samuel não levou ele para o lado de fora. Samuel ungiu ele para o lado de dentro. Pegou, não, vou repetir. Não levou ele para fora do arraial. Foi dentro de casa. Por quê? Porque ministério começa dentro de casa. Não adianta querer ser itinerante, querer viajar o país inteiro, se tu não senta nem na escola bíblica dominical para ajudar dentro de casa. É Deus dizendo: primeiro eu vou te usar do lado de dentro, para depois o seu ministério ser testificado do lado de fora. Aleluia. Deixa eu encerrar por 3 minutos. Dentro de casa ele profetizou, ela gerou. Só que o texto vai dizer que o menino que ela gera agora vai crescer. E era para tu ter dado glória. Vou repetir, vamos fingir que eu não falei. Aquilo que ela obteve da parte de Deus por intermédio da boca do profeta, o texto diz que agora vai crescer. Por que, pregador? Porque promessa de Deus até começa pequena, mas ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O teu ministério pode ser pequeno, mas Deus está te dizendo: vai crescer, vai alavancar, vai crescer, vai crescer. Cresceu a promessa, não cresce, irmão, agora outro conflito. Por quê? Depois de grande, está no texto. Depois que ele cresceu, desceu com o pai para o campo. Lá no campo, Flávio José vai explicar que teve um sol tão grande, tão escaldante aquele dia, batendo na cabeça do menino, que o menino passou mal. Ele deu dor de cabeça, passou mal,
a ponto do seu sistema imunológico desligar. Ou seja, ele entrou em coma. Só que o que mexe comigo é a referência que o texto. Depois que ele cresceu e desceu para o campo, que veio a dor de cabeça. Enquanto a promessa estava pequena, a gente não vê sinal de dor nenhuma. Porque promessa que dá dor de cabeça é promessa grande. Ministério que dá dor de cabeça é porque o ministério é grande, irmão. Só que olha pra cá, tô encerrando. Eu vou te dar um conselho nada espiritual. Tu pega, não é espiritual. Não quer ter dor de cabeça? Não cresce. Não quer que a chamada dê dor de cabeça? Não cresce. Continua pequeno. Não quer que o departamento dê dor de cabeça? Não cresça, não evangeliza. Porque se crescer vai dar dor de cabeça. Por quê? Irmão, tu nunca vai colocar uma pedra numa árvore com fruto podre. Árvore que recebe pedrada é aquela árvore que a gente passa, a manga é bonita, que só de passar debaixo do pé exala aquele cheiro maravilhoso. É isso que a gente tem que entender. Se a tua chamada está causando dor, é porque está crescendo. Se o teu ministério está causando dor, é porque está crescendo. São as dores do crescimento. Mas Deus está dizendo: está doendo, mas está crescendo. Está doendo, mas está frutificando. Está doendo, mas está evoluindo. Passou mal, aqui tem uma espécie de pai que não tem aqui nessa igreja. Eu também não sou esse pai. Passou mal, o pai fala pro servo: leva pra mãe. Aqui não tem não, só nesse tempo. Passou mal o menino, leva pra mãe. Só que eu não vim bater esse pai. Pelo contrário, eu entendo. Por quê? Quem foi que o profeta chamou no quarto e fez a promessa? Foi pra a promessa pareceu que ia dar errado, levou para quem era de direito. Entendeu não? É Deus dizendo para alguém: quando a promessa parecer que vai fracassar, não coloca a culpa no pastor. Não coloca a culpa na liderança. Bata no peito e assuma: Deus fez a promessa para mim e eu sou responsável pela evolução da promessa. Levou para a mãe, a gente tem que aprender com ela. Quando o menino chegou praticamente morto aos braços da mãe, ela não foi para a vizinha reclamar. Ela não foi para o stories no Instagram falar mal de Deus ou do profeta. Ela subiu no quarto. Ela subiu no quarto. Por que, pregador? A gente precisa entender que quando o médico disser que não tem mais jeito, ainda tem a porta do quarto que a gente pode fechar e clamar a Deus no secreto, porque publicamente Ele vai honrar. Ainda tem a porta do quarto para fechar. Ainda tem a porta do quarto. Ainda tem. Subiu para o quarto. A Bíblia diz: ela ajoelha e vai orar. Mas calma aí, pregador, porque a promessa está morrendo. A promessa agora parece ter chegado ao fim. Eu gosto do texto, porque quando o conflito chega, a gente não vê murmuração. Pelo contrário, a gente vai ver alguém que coloca o joelho no chão e a boca no pó e acredita no Deus que fez a promessa. Ela ora, só que o texto diz: mesmo orando, o menino continuou morto. Fica de pé que eu vou encerrar. Ela orou, irmão. Estou falando de oração. E se tratando de mãe, o texto não diz, mas me dá direito de pensar. É uma oração fervorosa. Qual mãe que vai ver seu filho à beira da morte e vai fazer uma oração simples? Ela vai orar com intensidade. Ela ora. É lindo.
nada acontece. É uma hora que não sabe. Falando, abandona a promessa, chuta o balde, acabou a tua história. Só que pelo contrário, olha pra cá, não resolveu na oração. Irmão, a gente precisa aprender com essa mulher. A oração não resolveu, a Bíblia diz que ela chama o marido. Prepara o teu servo, uma das tuas jumentas, que eu vou lá no profeta. Tu pegou isso aqui não. Pegou isso aqui não. Lá no começo eu não disse, não é a representação do próprio Deus, é ela dizendo: o meu problema bateu na porta, só que em vez de desistir de Deus, eu vou até onde Deus está. A gente tem que parar, irmão, de querer sair da igreja quando o problema bate na porta, quando a porta fecha. É Deus está dizendo para alguém: é eu te chamando para mais perto de mim. O problema vem é para você vir para mais perto de Deus. Ela vai até o profeta. A gente chega onde a gente leu. Quando ela vai chegando, o profeta vê ela de longe. O profeta vai dizer para Geazi: vai lá, encontra com ela. Quando o Geazi chega até ela, Geazi vai dizer: vai tudo bem contigo? Fechei a Bíblia, calma agora. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? Até então parece até normal. Só que eu imagino a dor que ela estava sentindo quando ela perguntou: vai tudo bem com teu filho? Porque a gente sabe que não estava tudo bem. Mas sabe qual foi a resposta dela? Vai tudo. Por que, pregador, que ela responde isso? Sendo que vai tudo mal. É assim. Porque quem está perguntando para ela é Geazi. E ela sabe que ela não precisa revelar os seus problemas para quem não tem capacidade de resolvê-lo. Eu vim aqui essa noite dizer para você: para de postar na internet, para de contar para quem não pode resolver. Entra pro teu quarto, fecha a porta, fala com o papai, porque as comportas do céu vai se abrir e o milagre vai. Vai tudo bem. Agora Geazi leva ela diante do profeta. É lindo, porque quando chega diante do profeta, ela desaba. Aí ela conta os seus problemas. E ela vai dizer: eu te pedi filho. Parafraseando, ela está dizendo: eu te pedi uma promessa. Só que a gente tem que entender: de fato ela não pediu filho. De fato ela não pediu promessa. Só que promessa nem sempre a gente pede. Tu não entendeu não? Chamada nem sempre a gente pede. Ministério nem sempre a gente pede. Tem hora que o céu aponta para você e escolhe e resolve te dar. Mas como assim, pregador? Eu não tenho talento, eu não sei cantar, eu não sei falar. E daí? Foi o céu que te escolheu. E se o céu apontou para você, não precisa de voz bonita, não precisa de afinação, porque o céu escolhe a pessoa certa. Eu estou sentindo a presença dele aqui, vai. Será que tem alguém comigo nessa mensagem? Não tem aparência, mas quem escolheu foi Deus. Não canta bonito, mas foi Deus quem escolheu. Fecha teus olhos, vai. Fecha teus olhos. A atmosfera está tomada pela presença de Deus. Recebe do alto agora, vai. Está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Forças para caminhar. Espírito do Deus está renovando o chamado aqui, irmão. Tem ministérios sendo renovados aqui essa noite. Tu vai voltar a cantar, minha filha. Tu vai voltar a pregar, meu filho. O teu ministério não está morto.
Jesus desceu aqui para te dizer: ainda tem vida, ainda tem vida, ainda. E quebra as cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca, porque quanto mais glória tu manda pro céu, mais glória do céu desce para esse lugar. De Cristo Santo, Carvalho de justiça. Consolar, é Deus que a gente vida, forças para caminhar, Espírito do Senhor. Ainda tem promessa, ainda tem promessa, ainda tem promessa. Carvalho de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeia para restaurar os corações. Sabe o que o profeta faz? Ele vai até a casa daquela mulher, porque ele aprendeu com Elias. Ele viu como é que Elias tinha feito no capítulo 17 de 1 Reis. Quando ele chega até aquele local, a Bíblia diz que ele deita o seu corpo em cima do corpo do menino, testa com testa, mão com mão, pé com pé, boca com boca, porque ele sabe em forma de ato profético, irmãos. Eu não sou aquele pregador que fica falando: olha pro teu irmão, fala isso, pega na mão. Não. Porque eu pego a palavra revelada, irmão. Se a palavra não mexer com tu, não vai ser eu que vai mexer. Mas em forma de ato profético, segura na mão desse irmão que está do teu lado. Porque talvez tu está do lado de alguém que a chamada parece que morreu, a promessa parece que está morrendo, mas Deus colocou uma essência dentro de você e está dizendo: a essência que está dentro de você é suficiente para transmitir para quem está do teu lado. Então começa a profetizar na vida dele aí, vai. Começa a profetizar na vida dela. Vai ter vida, 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 vai. Aquilo que está do lado de dentro vai ser transmitido e a vida vai ser tocada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquilo que tu pensou que era morte, Jesus desceu para dizer: não vai ter culto fúnebre, vai ter culto de ação, de graça. Vai transmitir, Deus já está trabalhando aqui. Transmite.
Vai, transmite, ainda dá tempo. Aquilo que está dentro de você, Deus está dizendo, vai ter capacidade de levantar ministério que está morrendo aí do teu lado, de levantar chamada. Que talvez alguém entrou dentro desse culto pensando que era o último culto, que era o último ano, mas Deus está dizendo, calma, a promessa não morreu, a chamada não acabou, ainda tem algo da parte de Deus para a tua vida. Nós deixamos ela pra você. No meio do teu povo, Pai. Oh, Papai amado, entendemos, meu Pai amado, que o Senhor tem que ficar acima, Pai. Meu Pai, nesta noite damos a Ti o lugar devido, Senhor. Chamamos nessa noite a existência aquilo que não existe, Pai. Declaramos, meu Pai amado, em nome de Jesus, cura se manifestando. Declaramos, Papai amado, em nome de Jesus, o Teu mover. Declaramos, meu Pai amado, em nome de Jesus, trazendo de volta à vida aquilo que estava morrendo. Declaramos, Papai amado, a chama aumentando. Declaramos, Papai amado, mais sede por Ti, mais fome por Ti. Declaramos neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus, friezas caindo por terra. Declaramos desânimos caindo por terra. Declaramos o Teu mover, meu Pai amado, sobre nossas vidas. Meu Pai, enche o Teu povo, enche o Teu povo, enche o Teu povo, Pai amado, nesta noite. Enche o Teu povo, Pai. Pai amado, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Nós esperamos em Ti, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, aviva promessas. Meu Pai, aviva sonhos. Meu Pai, aviva ministérios. Meu Pai, levanta ministério neste lugar. Meu Pai, levanta profetas. Meu Pai, levanta improvados neste lugar. Meu Pai, levanta uma geração de verdadeiros adoradores. Levanta, levanta, levanta. O céu está aberto, igreja. O céu está aberto. Clame, clame, clame. Chame por Ele.
renove a sua vida mais. Que renove a sua vida. Que a glória de Deus continue se manifestando. Oh, nós recebemos uma palavra. Nós recebemos alimento nesta noite. Nós recebemos da parte do Senhor. Oh, e você pode declarar que você já recebeu a promessa. Você recebeu a promessa. E você vai viver essa promessa. Você vai viver essa promessa. Olha que o nome dele seja glorificado. A promessa de derramamento do Espírito sobre a tua vida. A promessa de derramamento de poder sobre a tua vida. A história nunca me chama. Aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. Você pode aplaudir, você pode aplaudir, você pode aplaudir, você pode glorificar, você pode exaltar, porque Deus se faz presente nesse lugar. Aplauda, aplauda Ele nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Se aceite por um momento. Estamos quase finalizando. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido, amado irmão Hugo, pastor, evangelista. Não sei o título, mas que o Senhor continue te abençoando. Sua vida, sua esposa, sua família em Cristo Jesus, seu ministério. Queridos, nós vamos continuar, porque o Senhor tem muito mais. Eu quero convidar a Kelly, Keila, Paulinha, completaram o aniversário esses dias agora, essa semana, hoje, ontem, né? Família, tem mais alguém aí, gente? Maria Luísa, cadê Maria Luísa? Maria Luísa não veio, foi hoje, né, Maria Luísa? Está aqui, gente. Esse mês de junho é um mês. Glória a Deus, nós vamos agradecer a Deus. Para elas aqui, amém? A igreja, amém? Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva Kelly! Viva Keila! Viva Maria Luísa! Viva a Paula! Gente, vai abraçá-la também. Glória a Deus, queridos. Nós temos algumas pessoas que hoje estão nos visitando aqui pela primeira vez. A turma da live do Instagram, que Deus abençoe, que Deus sustente, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que vocês possam viver as promessas de Deus para a vida de vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Queridos, nós temos algumas pessoas que estão nos visitando. Está aqui do meu lado, aqui, ó, minha direita, é o meu irmão, meus 3 sobrinhos. Pode ficar de pé. Glória a Deus. Vieram hoje nos visitar. Aleluia. Que Deus abençoe. Lá atrás também a mãe da Fernanda, a sogra do Denilson, está lá nos visitando. Aleluia. Aqui a nossa irmã da Maria, irmã de Lourdes, Francisca. Glória. Aqui também. Que Deus abençoe. O que nós vamos dizer? Sejam. Espera, o Imar, lá atrás, foi o professor, fica de pé, foi o professor do Samuel, nos primeiros passos da bateria, foi o Imar que ensinou
Os primeiros passos ao Samuel, tá? Irmã, que Deus abençoe. Um vizinho nosso